Eu não quero esconder nada. É o que o Fernando Henrique falou. Pô, às vezes você agracia uma pessoa e você fica quietinho porque o outro não pode ter esse recurso, né? Então não é isso. Eu tenho de abrir isso. Se eu sou agraciado pelo o SESI Goiás, por que o Aracaju não pode ser? Eu perguntei isso para o Paulo, ele falou, não tem problema nenhum. Eu já fui questionado na CNI sobre isso. Por que alguém já comentou que o SESI... Ele falou, não tem problema nenhum, os números que eu passo para a CNI, eles estão atrelados do que o SECONS passa para mim. Então, é muito claro isso aí. E você está certo. Eu acho que o senador, ele vai conversar com o presidente da CNI, principalmente nos SECONS menores, viu, Luiz Carlos, que isso aí é de uma ajuda muito grande, né? Porque você pega, eu não estou vendo ninguém de Tocantins aqui hoje, mas o Tocantins, ele tem 12 afiliados do SECONS, e está lá, está tocando lá, com dinheiro do Sinduscom, são 12 afiliados. Ele recebe, tem uma arrecadação, eu fui no SECONS Palmas, tem uma arrecadação de R$12 mil por mês, e lá estão tratando de dente, tem dentista lá dentro, né? E sendo assistido pelo Sinduscom. Aí eu falei para eles, olha, e o SESI aqui? Nós estamos aqui pedindo, se não tiver ajuda do SESI lá, pôr um consultório lá dentro, não vai sobreviver. E ele não quer fechar, ele tem esse espírito também, o Paulo, de ir em frente. Como que pode uma entidade ter 12 associados, né? E ele está trabalhando, tem dentista, faz o PCMS lá e está lutando para isso. Então, isso é muito válido. Outra pergunta, Sérgio, é sobre o site. O Rubens está falando sobre o site do SECONS. Como que está a agenda do site do SECONS? Não, o SECONS, o site está funcionando. A Ana Cláudia tinha me falado que ela ia passar um manualzinho de como operacionar o site. Está no ar. O site? Tá. Tá todo formatado lá, com formato novo. Você está conectado à internet? Aí a Ana Cláudia falou que passaria um manual para todo mundo para saber como que entra no site, para a gente poder colocar os dados e tudo, que ela falou que, por enquanto, acho que ela mesma que está alimentando lá com as informações que ela tem. Não, essa parte eu não sei de nada ainda. Queria fazer tipo um chat, né, para... Eu vou anotar aqui, aí eu falo com o pessoal do site lá. Gostaria de perguntar para o Antônio Carlos, é bom estar todo mundo aqui, sobre esse pedido da audiência do Luiz Carlos com o senador, se você tem alguma coisa contra isso, você podia responder para a gente aqui. Veja, eu na ocasião lá eu entendi que essa audiência seria para formatar um pedido para ele, para que ele fizesse um projeto de lei para que regulamentasse a atuação do SECONS. O SECONS, se fosse isso. Então, isso eu sou contra. E isso daí eu acho que nós estamos há quase 50 anos sem ter uma lei que diga quem nós somos. Eu acho que nós não precisamos disso, porque tem um grande perigo. A gente pode dizer para ele montar um projeto de lei junto com a assessoria jurídica dele lá e entrar no Congresso. O que vai sair na outra ponta a gente não sabe. Então é muito perigoso isso, eu sou contra isso, tá? Eu acho que isso não é isso. Agora, a questão de SESI ajudar os SECONS menores, de ir atrás, de falar, de ver, eu acho que isso não seria o caminho, talvez, por um parlamentar, seria um caminho pela CNI, pelo Paulo Simão, para poder viabilizar alguma coisa para os SECONS menores, para ajudar os SECONS menores. Eu acho que aí sim, e via o lado empresarial, via Sérgio, o Paulo Simão, a CNI e por aí.
pedir alguma atenção para esses recursos menores e por aí, tá? Isso é. Depois eu tenho um outro assunto que aí depois a gente conversa. Então, eu entendi. Não é projeto de lei, não. Na verdade, a ponte seria do Ciro, que ele já foi presidente da DIAL, que é a Associação Industrial de Goiás, e ele tem muita amizade com o Robson da CNI, do presidente. E aí ele falou, eu vou convocar Paulo Simão, o vice-presidente do CNI, que é o Paulo Afonso, e aí sim nós iremos lá, eu gostaria de estar alguns conselheiros do Secons Brasil, ver o que pode fazer, mas então está entendido, não é projeto de lei, né, não, é só mesmo uma interferência dele junto à CNI, não tem nada de... E também não tem, além de não ser projeto, não tem também arrecadação, não, a gente quer serviço. O que o SESI pode fazer, prestar algum serviço, ou mesmo colocar aparelhos incomodados, igual faz com a gente lá. Então, isso aí, acho que tem esse entendimento que não foi, mas não foi nada de falar de projeto de lei, de nada, sabe? Agora, às vezes, quando você fala do Paulo Simão, eu procurei ele também, aquela vez em Brasília, e não consegui, assim. Então, a gente às vezes, tão pequenininho que passa despercebido. Agora, eu estou vendo que, de vez em quando, ele me cumprimenta, você está entendendo? Não estou te falando que eu não conhecia ele, porque já visualizou. Como eu conheço o senador, e o senador conhece ele, também conhece o presidente da CNI, então, por isso, nós usamos o caminho do senador, né? Assim como você também tiver amizade com Aloysio Nunes, algum senador lá de São Paulo, pode nos ajudar também. Então é isso, nada de projeto de lei, não foi nem discutido isso, né, Luiz Carlos? Está ele aqui. Era mesmo só para fazer uma ponte para a gente tentar isso aí. E a gente sempre visa isso porque, como eu sempre falo, para os Secons menores, a ajuda do SES é muito importante. Porque ele não pode oferecer, ele quase não oferece nada. Vai marcar uma consulta, um operário da construção civil lá no SES. Além de ele não marcar, é pago. Ele cobra, não é isso? É isso aí, é só isso. Deixa eu fazer um comentário. Bom, eu queria fazer aqui só uns pequenos retoques no que foi falado. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, o SESI e o Secons e o Senai recebem das empresas de construção 2,5% ao mês. É 1,5% para o SESI, 1,5% para o Secons. A manifestação... Desculpa, Senai, desculpa. Quando esse papo, essa discussão que a gente está sempre fazendo em torno de buscar ajuda com o Senai, com o SESI, primeiro ajustezinho não é buscar ajuda para o Secons, é o empresário buscar como investidor pedir retorno, pedir ou exigir retorno, tá certo? Não há Secons pedindo nada. Secons é um instrumento financiado pelo empresário. Nós apenas estamos aqui em nome do empresário, dizendo para o Sistema S o seguinte: o empresário, além de ter investido 1% espontaneamente numa entidade chamada Secons, que se criou, onde não tem, não se criou, o empresário quer retorno do Sistema S. E precisa, e nesse momento, mais do que nunca, precisa de muito retorno. E o Sistema S tem muito dinheiro. Precisa, e o Sistema S tem condições de fazer. E mais, eles querem fazer se a gente souber pedir. Se a gente tiver projeto, eles fazem. Isso é uma percepção nossa, nós temos visto isso lá no Rio de Janeiro, nós temos visto isso em outro estado. Então, eu queria fazer um pequeno ajuste, que o pedido não é para o Secons, é para o empresário. Portanto, sim, porque isso é importante, porque São Paulo também precisa de ajuda. Ou seja, o empresário de São Paulo é investidor. Estou aqui falando em nome de um acionista. Sim, a gente paga voluntariamente para o Secons. E não voluntariamente para o Sistema S. Compulsoriamente você paga lá. A Constituição, porque é obrigatório. A obrigação nossa é cobrar deles. Exatamente. Tá? Então, cobrar contrapartida.
Exatamente. É esse o papel, viu, Antônio Carlos? Esse é o papel que nós estamos tentando fazer em nome de vocês, empresários. Lógico, quando a gente está falando, eu estou falando a gente, eu estou falando de nós representando todos os empresários. No momento em que o setor está grande, no momento em que o setor está investindo mais ainda no Sistema S, porque isso é diretamente proporcional, precisa de mais retorno. E aí nós, Secons, o que acontece? Isso é acho que a gente às vezes esquece, onde tem Secons, pelo menos, onde não tem, se busca do SESI. Mas o fato do Secons ter sido criado espontaneamente pelo empresário não significa que agora ele é o salvador da pátria, vai fazer tudo. O empresário continua investindo no Sistema S, que é retorno. Que eu acho que é obrigação nossa, enquanto Secons, enxergando isso, ir lá, né, em nome do empresário, e dizer: ele precisa de retorno de vocês também. E pedir bem pedido, politicamente, é possível que se consiga. A gente tem conseguido muita coisa, a gente vê assim de uma maneira geral, e a gente sabe que existe muito recurso para isso. Então, a nossa ida lá, Antônio Carlos, em Brasília, conversar com o senador, isso, lógico que a gente não está fazendo essa revelia da CEBIC, nem de ninguém, a gente começa a pesquisar o caminho político adequado para a gente conseguir chegar num ponto que a gente pode pedir. Não adianta eu chegar lá para o... E fizemos isso, né, Luiz Carlos? Lá no Rio de Janeiro, batemos lá na porta do presidente da Federação das Indústrias e dissemos para ele: precisamos de ajuda. Nós, empresários, precisamos de ajuda para o nosso setor como investidor. Não é Secons pedindo ajuda, o empresário pedindo ajuda. E aí entra o Secons em parceria com o Senai e com o SESI para poder potencializar as ações, fazer mais. E é isso, aí o Goiás recebe alguma coisa, nós recebemos também alguma coisa, mas nós queremos mais. É muito dinheiro investido no Sistema S. Precisa mais, o setor precisa mais. Secons com 1% não dá para fazer muita coisa, precisa fazer muito mais. É nesse sentido. Então, o papo com o senador foi muito rico no sentido de abrir uma discussão, abrir um caminho, porque a gente quer chegar à CNI de uma maneira politicamente correta. O senador, muito solícito, nos atendeu muito bem, abriu um canal, inclusive falou da possibilidade de falar com o ex-presidente da Federação das Indústrias de Goiás, o Paulo Afonso, e ele, inclusive, disse: vamos fazer isso, depois a gente vai ao Paulo Simão, que o Paulo Simão é a pessoa certa para poder conduzir essa questão. Ou seja, está se amadurecendo um caminho nesse sentido. Em hora nenhuma tem qualquer mudança de legislação nessa questão. Tá? Então, eu queria só reforçar a importância da gente poder buscar potencializar esse caminho, porque a gente tem condições de conseguir muita coisa. Eu tenho feito com o Ivon e o Arthur, né, no campo da saúde e segurança do trabalho. Existe um Programa Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, que é do SES Nacional, que tem uma verba de 18 milhões de reais para aplicar no nosso setor. Já foram gastos 6 milhões de reais, praticamente jogados fora. Então, a gente está tentando interferir para dizer para eles assim: vocês podem utilizar melhor esse recurso com a nossa participação. A gente sabe que a gente precisa. Então, a gente está envolvido com isso e está havendo um retorno muito interessante por parte deles. Então, o que a gente está construindo aí é um caminho político para conseguir mais resultado para o setor. E o Secons, evidentemente, pode ser um instrumento. Se o cara disser assim: eu não tenho condições de fazer, manda o dinheiro para a gente que a gente faz. Né? Mas eu acho que é só esse pequeno ajuste que eu queria fazer. Depois eu queria entrar no outro assunto do restante da pauta que você começou, é porque o assunto mudou. Presidente. Presidente, eu posso, por gentileza? Boa tarde. Meu nome é Jorge Luiz, eu sou o atual presidente do Secons Joinville, e para contribuir para esse debate que vocês estão tendo com relação ao SESI e Senai, através do Fórum Sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós criamos uma visita entre os 3 estados, juntando os superintendentes do SESI e do Senai, e levamos eles, no mês passado, a Florianópolis, na sede da FIESC. A FIESC tem nos atendido muito bem o setor de construção. Hoje tem um fato inédito, não sei se nos outros estados tem. Nós criamos 4 carretas, que são escolas móveis,
Essas carretas vão servir de modelo para o Paraná e para o Rio Grande do Sul. O SESI nos forneceu trailers de odontologia e audiometria. E o SESI, agora, nós estamos negociando com eles um treinamento de guincheiro para aquisição, inclusive, de um elevador, porque, anteriormente, o treinamento era feita a parte teórica no SESI, no SECONS, que a gente fazia, e iria para a obra. E isso gera uma certa dificuldade, inclusive distância de obra, e nós estamos levando uma proposta para a Fiesc, para que ela adquira um elevador e possa colocar dentro do SESI ou do SENAI. Então, em termos de tudo que foi discutido, realmente, através do empresário, vai se conseguir muita coisa no SESI e SENAI. Nós, em Santa Catarina, conseguimos muito. Nos últimos 2 anos, eles têm investido muito, não só nas escolas, eles construíram a escola em Balneário Camboriú, deram apoio em Blumenau, fizeram essas carretas para quem já tinha escola, que é o caso de Joinville, e o SESI tem investido também no setor da construção. Eu acho que o caminho é pelo empresário, mas se a gente não pedir, foi a informação que nos chegaram, vocês nunca pediram, vocês nunca sentaram aqui e pediram. Então, eu só queria dar esse exemplo. É bom esse depoimento seu, Jorge, que vai no nosso pensamento. É bom o Exílio ouvir isso e tentar alguma coisa, porque o Exílio em Brasília não consegue nada do céu. Às vezes via... Conseguindo alguma coisa que foi uma aproximação, estava até conversando com você, e para minha surpresa, eles já estão fazendo o PCMAT lá em Brasília, já estão com 5 empresas, e nos preocupou muito mais agora, porque eles estão com dinheiro, e se eles realmente vierem forte, eu vejo como, não vejo outra saída, senão a gente parar de mexer com isso. Na realidade, a culpa é nossa do setor, porque não ocupa o espaço. O que acontece? Se você olhar há 4 anos atrás, a Fiesc tinha um diretor da área de construção. Hoje nós temos 6 vice-presidentes e o primeiro vice-presidente é do ramo da construção. Então é aquela questão, você ocupou o espaço, aí você pode cobrar. Agora, a partir do momento que você não participa, quem não participa não pode cobrar nada. Eu acho, só para fechar isso aqui, o que o Jorge falou aí, a questão primordial que eu acho é unificar. A gente não pode ter que uma instituição federal dá uma coisa para um e não dá para outro. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é saber o que cada um recebe, unificar isso para a gente poder pedir, senão não pede. E as coisas que mais me chamaram a atenção aqui no ENIC esse ano foi um ministro do Supremo Tribunal do Trabalho dizendo: vocês têm que se articular, vocês têm que pedir. Um ex-presidente da República dizendo a mesma coisa. E a gente não faz, por quê? E aí está o exemplo que você falou aí da Fiesc, né? Fiesc, que se articulou, que botou gente da Constituição Civil lá e agora tem. Então, será que a gente não tem que fazer isso? Quando a gente criou o Secons Brasil, a gente não está fazendo isso? E a gente tem que continuar brigando, senão cada vez vamos ter menos. Pode. De acordo com o Sérgio lá, é o que eu tinha aqui, exatamente isso daí, que o SESI e SENAI, a gente deve cobrar deles, mas via os construtores, via Sinduscom, principalmente na área de profissionalização, de treinamento, de educação e lazer para o trabalhador. Na área da saúde, a gente tem que ir com um pouco de cuidado com isso daí. Porque, primeiro, pode acontecer isso que está acontecendo em Brasília, começar a concorrer com a gente, inviabilizar o SECONS por conta dele estar atendendo saúde, de ele estar fazendo PCMAT. Então, é uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado. A gente quer ser SECONS, se o SESI ou o SENAI está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, bom, se ele está fazendo bem feito, a gente deixa de fazer SECONS. Aí eu acho que o construtor mesmo vai chegar e falar: não, eu não preciso SECONS, eu tenho o SESI, eu tenho o SENAI. Ele é um concorrente nosso. Tá? Então, a gente tem que tomar o cuidado. Ou ser parceiro, ou a gente encostar nele. Olha, eu faço o que você também deveria fazer.
Agora, você quer me ajudar a fazer? Então vem aqui, senta do meu lado e vamos me ajudar a fazer. Tá? Então, acho que a gente tem que ir com essa visão de que, primeiro, é o construtor quem deve ir, prioritariamente, para eles, deveria ficar a parte de treinamento de mão de obra, de qualificação de mão de obra, e a parte de lazer e cultura. E, quando chegar na parte de saúde, a gente vê bem como é, caso a caso, como fazer isso daí, como se aproximar deles ou se afastar, conforme o caso. Eu tenho mais um assunto, o Florenza, que eu queria pôr aqui, que é a questão de rateio das despesas da associação. O rateio é feito com base na receita. Qual receita? Nós temos várias receitas, tá? Então, eu queria que a gente definisse isso, para a gente poder definir a base dessa receita igual para todo mundo. Para, de repente, um está fazendo receita de uma forma, é a receita assistencial, o outro está fazendo a receita assistencial mais o ocupacional, e aí começa a ficar, às vezes pode dar algum mal-entendido ou alguma injustiça aí no meio do caminho, tá? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente deve definir aqui. Tá bom, agora, sobre isso, na verdade, o Secom São Paulo paga mais da metade. Então, se tiver uma injustiça, seria com vocês. Tá. Tá, agora eu pergunto para vocês, como que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma regra, mas como? Não, eu acho que, Florenzano, eu acho que a gente tem que definir isso para poder calcular sobre a base do ano passado as contribuições desse ano. Então, tá. E o percentual? Continua? Tá bom. A questão não é percentual, não é nada. Eu quero saber a base. A base de cálculo. A base de cálculo tem que ser igual para todos. Tá bom. Tá. Seja qual for, seja uma só. É isso que eu quero. Tá. E usando os percentuais atuais. Tá bom. Esse é que é o problema. Então, teve gente que mandou só 1%, teve gente que mandou 1% mais ocupacional, e aí, então eu acho que é isso, e aí, a sugestão, esse rateio está sendo feito baseado nas receitas de 2010. Agora, nós já estamos no meio do ano, acho que agora todo mundo já fechou os balanços de 2011, informar novamente isso para ser feito a base daqui até o meio do ano que vem. Acho que é só isso. Agora, ser a mesma base, só isso, seja ela qual for. Eu também acho que deve ser tudo, porque se começar a ficar, não, isso não, aquele não, a pipoca que eu vendo na porta não pode entrar, aí bagunça. Nós não vamos ter tempo para... Tá. Nós não vamos ter tempo para... Nós trouxemos aqui o primeiro balancete sobre a nossa receita, a nossa despesa. Como acho que não tem nenhum um conselheiro aqui fiscal, não é? Não tem nenhum. O conselheiro fiscal do Secom Brasil, não. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para a Poliana mandar para todos os conselheiros do Conselho Deliberativo, segunda-feira, o balancete. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, qualquer um do conselho, vocês...
Não está. Está o Péricles aqui. Tá, o Moacir quer um minutinho. Pessoal, é o seguinte, gostaria de convidá-los, nós, Seconce Goiás, provavelmente a inauguração vai ser feita em setembro. Nós estamos concluindo uma ampliação da nossa sede lá, saindo aí de aproximadamente 500 metros. Saindo aproximadamente 500 metros, vamos para 2.000 metros, ampliação bacana, vamos ampliar atendimentos. Eu gostaria de contar, vou enviar depois o convite, quem sabe vocês possam nos visitar antes do ENSE do ano que vem. Deve ser em setembro. A gente ficaria muito feliz com essa presença de vocês lá. Tem mais algum assunto aí para a gente tratar? Alguém quer? Luiz Carlos. O Antônio Carlos. Sim. Falou em inauguração, nós vamos ter, está indo um convite para todo mundo. Terça-feira agora nós estamos inaugurando a unidade de Cubatão. 900 metros quadrados de área construída, compramos terreno, construímos, equipamos e estamos abrindo a unidade de Cubatão, lá perto de São Paulo. Está todo mundo convidado e virá um convite eletrônico para todo mundo também. Terça-feira, às 19 horas, com coquetel depois, viu? Mais alguma coisa aí, gente? Alguém quer? Tá, então nós vamos sair. A gente vai despedindo na chegada até lá, porque nós estamos...